Você já ouviu falar sobre as 10 pragas do Egito? Uma história fascinante e cheia de mistérios que atravessa gerações, contada na Bíblia e que desperta a curiosidade até hoje. Essas pragas não foram apenas eventos naturais, elas carregavam uma mensagem divina, desafiando a autoridade dos deuses do Egito, desafiando seu domínio sobre a natureza, saúde e prosperidade. O fracasso desses deuses em proteção dos egípcios reforçou a mensagem de que só o Deus de Israel tem poder sobre tudo. Aqui está uma análise das pragas e seus possíveis contrastes com os deuses egípcios. Água transformada em sangue. Êxodo capítulo 7 versículos do 14 ao 25. Contraste com o deus Api. Deus do Nilo e da fertilidade. Api era considerado o deus do Nilo, que trazia fertilidade e prosperidade à terra. A praga que transforma as águas do Nilo em sangue demonstra o domínio de Deus sobre as águas, e, portanto, sobre a fonte de vida e prosperidade que os egípcios acreditavam ser controlada por Api. Rãs, Êxodo capítulo 8 versículos do 1 ao 15. Contraste com a deusa Héquia, deusa das rãs e da fertilidade. Héquia era uma deusa com cabeça de rã, associada à fertilidade e ao parto. As rãs que invadiram o Egito como praga podem ser vistas como um desafio direto ao poder de Héquia, mostrando que Deus está no controle das forças da natureza. Piolhos, Êxodo capítulo 8 versículos 16 ao 19. Contraste com os deuses da terra e da higiene. O Egito antigo tinha várias divindades associadas à limpeza e à proteção contra pragas, como o deus Anubis, deus da terra, e outras entidades menores. A praga de piolhos, que afeta diretamente a higiene, desafia a ideia de que os deuses egípcios protegiam o povo de tais infestações. Moscas, Êxodo capítulo 8 versículos do 20 ao 32. Contraste com os deuses da proteção e da ordem. A praga das moscas pode ser vista como um ataque à ordem e ao controle que os egípcios acreditavam ser estabelecido pelos deuses, especialmente por deuses como Ra, deus do sol, e Ptah, deus da criação. As moscas eram vistas como um símbolo de caos e impureza. Peste nos animais, Êxodo capítulo 9 versículos do 1 ao 7. Contraste com Hathor, deusa da vaca, da maternidade e da fertilidade. Hathor era representada como uma vaca ou com cabeça de vaca, e era uma das deusas mais importantes para os egípcios. A praga que mata os animais, que eram essenciais para a economia egípcia, desafia diretamente o poder dessa deusa sobre a vida animal. A quinta praga atingiu o coração da economia egípcia, uma peste mortal que dizimou os rebanhos e animais de criação. Úlceras, Êxodo capítulo 9 versículo 8 ao 12. Contraste com Sekhmet. Deusa da cura e da guerra. Sekhmet era uma deusa guerreira, mas também associada à cura e à proteção contra doenças. As úlceras e feridas que afetam os egípcios são uma clara afronta ao poder curador de Sekhmet, mostrando que Deus possui o controle total sobre a saúde e o sofrimento. Granizo. Êxodo capítulo 9 versículo 13 ao 35. Contraste com Nut, deusa do céu, e Tefnut, deusa da umidade. Nut era a deusa do céu, e Tefnut controlava as águas e a umidade. A praga de granizo e fogo no Egito, que destrói a colheita e afeta a terra, desafia o controle dessas deusas sobre os elementos atmosféricos e naturais. Gafanhotos, Êxodo capítulo 10 versículos 1 ao 20. Contraste com Nepri, deus da colheita, e Osíris, deus da vegetação e da agricultura. Nepri, como deus da colheita, e Osíris, associado à fertilidade e à agricultura, eram vistos como protetores das colheitas no Egito. A praga de gafanhotos, que devora toda a vegetação, representa a impotência desses deuses diante do poder de Deus. Escuridão, Êxodo capítulo 10 versículos 21 ao 29. Contraste com Ra, deus do sol. Ra era o deus solar, a principal divindade egípcia, representando luz, calor e vida. A praga de escuridão total, que dura 3 dias, é uma afronta direta ao poder de Ra, mostrando que Deus tem o poder de cobrir o mundo com escuridão e desafiar a supremacia do deus do sol.
Morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 11 versículos 1 a 10 e capítulo 12 versículos 29 a 32. Contraste com Osíris, deus da vida e da morte. Osíris era associado à vida, à morte e à ressurreição, sendo visto como Deus que protegia a descendência real e a continuidade da vida. A morte dos primogênitos egípcios desafia a ideia de que Osíris tinha controle sobre a vida e a morte, mostrando que Deus tem poder absoluto sobre o destino humano. Cada praga pode ser vista como uma manifestação do poder de Deus que desafia uma divindade egípcia, ou uma característica importante da religião e mitologia do Egito Antigo. Esse confronto tem a intenção de demonstrar, tanto para os egípcios quanto para os israelitas, que o Deus de Israel é o único verdadeiro Deus, acima de todas as divindades do Egito. Curtiu o vídeo? Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Sua opinião conta muito. Até a próxima!